Olá pessoal, hoje falaremos sobre sequência didática com poemas. A gente vai estar abordando aspectos da sequência didática, temas, módulos, tudo que abrange esse conteúdo. A justificativa, que daí seria para o aluno ter um maior conhecimento de vocabulário, desenvolvimento de escrita, ampliação do conhecimento de rimas, ampliar também a visão de mundo do aluno através da poesia, até porque poema é o principal meio de ensino da poesia, né? Então seriam essas justificativas para o ensino de poemas. Aí os objetivos seriam reconhecer o gênero textual poema, criar familiaridade com figuras de linguagem, estimular o desenvolvimento de pensamento crítico através da poesia, promover a interpretação do subtexto, aumentar vocabulário, a apresentação ou ampliação do conhecimento sobre rimas. A metodologia proposta nessa sequência didática tem como objetivo não apenas ensinar a estrutura e os elementos do poema, mas também despertar o interesse dos alunos pela linguagem poética. As atividades foram planejadas para promover uma leitura sensível e uma produção criativa, estimulando a interpretação, o pensamento crítico e a expressão individual. Dessa forma, buscamos tornar o contato com o poema mais significativo e envolvente. Aqui é onde a gente apresenta os recursos que iremos usar durante o ensino do gênero textual poema, que seria quadro, canetão, poemas impressos, data show, caderno de anotações, tudo aquilo que usaríamos em sala com os alunos. A produção inicial seria aquela primeira aula, o primeiro contato do professor com os alunos. Então, nessa aula, o professor tem que fazer certas perguntas para provocar o questionamento, sendo elas quais poetas o aluno conhece, o que é poema, qual a diferença de poema e poesia, apresentar alguma coisa, por exemplo, um texto que não seja do gênero poema, por exemplo, música, e perguntar, para vocês, música é poesia? E é isso que essa primeira aula tem como objetivo de fazer. E também fazer um mapa mental. A ideia que tivemos é de um mapa mental onde os alunos colocam tudo aquilo que eles acreditam conhecer sobre o gênero textual poema. E aí, nesse mapa mental, eles responderiam essas perguntas também. Atividade diagnóstica. Em grupos, os alunos deverão registrar em um cartaz um mapa mental contendo as informações do tema poema, a partir das trocas pessoais e conhecimentos prévios de cada um. Posteriormente, deverão fazer uma produção textual individual, registrando a experiência e o que aprendeu com a atividade. Avaliar as competências e habilidades dos alunos em leitura, escrita e expressão, para planejar intervenções pedagógicas personalizadas. É aquela atividade para a gente saber como que o aluno pensa, como que a gente pode desenvolver um trabalho acerca das atividades dos alunos, das dificuldades e daquilo que eles já têm conhecimento sobre, para que, através desse diagnóstico, o professor possa fazer uma abordagem personalizada para cada sala. Módulo 1. Interpretação literária. Após o diagnóstico, o professor terá que apresentar os conceitos. E aí entra os conceitos do que é um poema. Aí ele trabalha a definição, ele trabalha as características de um poema, ele trabalha os tipos de poema, estruturas de poema, semântica de palavras desconhecidas pelos alunos, tudo isso nas primeiras aulas, onde ele ainda está estabelecendo a base dos conteúdos para os alunos. Nessas primeiras aulas também teremos o primeiro contato com o texto base da matéria, que no caso aqui seria o poema As Rosas de Machado de Assis. Aqui temos o poema para vocês verem. E aqui é o que queremos extrair do poema, né? Através do poema de Machado de Assis é possível trabalhar o conceito semântico, identificar e analisar o uso de metáforas e campos semânticos, natureza, emoções, tempo, compreender a função poética da linguagem, a estética, o ritmo dos versos, interpretar poeticamente o tema da beleza e do tempo. Quais palavras o autor usa para se referir ao tempo e à beleza? Compreender o valor conotativo e subjetivo da linguagem. As rosas se referem a quem? Perceber o campo semântico da natureza e da morte. O que o autor quer dizer ao mencionar a morte? Identificar as figuras de linguagem, metáfora, personificação,
entre as outras que tem. Módulo 2. Desenvolvimento do conceito de rimas e versos. Módulo 2 tem como objetivo elucidar os alunos, por meio dos poemas, características e conceitos sobre as rimas e versos. Para isto, serão realizadas atividades de questões objetivas, para testar e fixar os conhecimentos transmitidos pelo professor ao estudante. Há também a possibilidade de desenvolvimento de atividades de reconhecimento de padrões envolvendo rimas e versos nos textos apresentados. Essas atividades seriam basicamente fazer com que o aluno aponte no texto fornecido pelo professor as rimas, os versos, aquilo que o professor explicar, o aluno tem que apresentar em um texto específico, sem ser uma questão objetiva. Outra importante questão na aprendizagem de rimas e versos é a expansão do vocabulário e desenvolvimento do aspecto semântico por parte do aluno, corroborando para o desabrochar do indivíduo com maior capacidade de estruturação de um texto na forma culta. Módulo 3. A produção textual. Novamente, diagnosticar o conhecimento dos alunos acerca dos conceitos básicos do conteúdo, verificar a escrita e a ortografia dos alunos, estimular a criatividade dos alunos, promover a interação entre os alunos através de atividades em grupo e exposição de seus poemas para a classe, e promover a discussão acerca dos temas utilizados como inspiração pelos alunos, caso seja pertinente. Ou seja, no módulo 3, teremos a síntese daquilo que eles aprenderam. Agora é a vez deles produzirem. Então, é nesse momento em que a gente dá a liberdade para o aluno fazer o poema da forma como ele queira. Apesar da importância da produção realizada pelo aluno, é necessário apontar que o desenvolvimento de atividades avaliativas de questões assertivas sobre o conteúdo é indispensável. Portanto, o professor deve estabelecer o equilíbrio entre atividades práticas e teóricas, como provas, exercícios, desafios propostos de maneira dinâmica durante as aulas, explicações, produções de poemas, que no caso dessa sequência didática seriam feitos 2 poemas. Um em sala de aula, com um tema determinado pelo professor, ou que eles leiam alguma coisa e tenham que produzir acerca daquilo, e outro com uma atividade enviada para casa, que daí essa seria com tema livre, porque daí o aluno poderia se expressar através da poesia. Ele não teria as rédeas ali do que ter que escrever sobre algo que ele não queira, sabe? Ele escolhe o tema para ele mesmo fazer e isso ele poder se expressar através do poema dele. E seriam esse poema que eles deveriam mostrar em sala de aula, como foi dito anteriormente. A produção final. A produção final se dá do desenvolvimento de um poema cujo tema fica a critério do aluno, que seria essa que eu falei. Essa atividade tem como objetivo a fixação do conhecimento apresentado nas aulas anteriores, além de dar liberdade ao aluno se expressar através do gênero textual utilizado, que no caso é a poesia, o poema. Através da criação do poema, os alunos poderão colocar os conhecimentos adquiridos em prática, dominar elementos como o uso das palavras rebuscadas, a ampliação de vocabulário, rimas ricas, metáforas, subjetividade, quantidade mínima de estrofes e tudo aquilo que tem a ver com o conteúdo passado. Enfim, essa foi a nossa sequência didática. Agradecemos vocês por estarem assistindo e até alguma outra hora.